13 de fevereiro de 2012, entra no ar mais um Fluminense em Debate. Não viemos aqui hoje para falar das coisas mais alegres e felizes do mundo. Como todos já devem saber, ou melhor, sabem, o Fluminense vem de dias claudicantes, teve uma vitória complicada sobre o Arsenal e perdeu para o Vasco. E não conseguiu ganhar mais uma vez um clássico. E foi surrupiado pela arbitragem. Para falar disso tudo e muito mais, primeiro eu apresento a vocês as palavras do nosso querido companheiro William Viana. William, fale desses dias terríveis que nós temos passado. Boa noite a todos da mesa, galera tricolor. E eu queria dizer que vendo esses dois jogos aí, o Fluminense Arsenal e o Fluminense Vasco, eu primeiramente senti uma saudade enorme do Diogo, que era um verdadeiro cão de guarda no Fluminense. E depois também a arbitragem não tem nem o que comentar, né? Já não é a primeira vez que o Fluminense passa sufoco com a arbitragem. No ano passado aconteceu contra o Flamengo de tomar ter jogador expulso, ter pênalti não marcado. Se eu não me engano, não sei se são 7 pênaltis, não sei quantos pênaltis nesse campeonato que já não são marcados a favor do Fluminense, né? E falar para o pessoal abrir o olho aí, porque alguma medida precisa ser tomada. Bom, à minha esquerda, com grande satisfação, recebemos pela primeira vez mais um dos colunistas do Fluminense Etc., o escritor Sérgio Trigo, em sua primeira aparição, nos dá sua saudação e comenta para a gente a respeito desses dias terríveis. Muito obrigado, Sérgio, pela sua presença, é um enorme prazer ter você aqui. Obrigado, André, obrigado, William, obrigado aos amigos, boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, não sei a que horas que os amigos estarão assistindo ao programa. Bom, a semana foi especialmente complicada para o Fluminense, né? A gente começou com aquela atuação confusa na noite de terça-feira, que por pouco não nos custou os 3 pontos na Libertadores. Para piorar, no domingo, apesar de tudo que o árbitro cometeu na partida, a atuação também não foi das melhores, a defesa voltou a errar, os gols do Vasco foram legítimos em erros da nossa defesa, erros de posicionamento. Em suma, o time não demonstra padrão tático. Esse é um problema que já ocorre desde 2010, eu concordo com o William. Acho que o Diogo faz uma falta enorme ao time do Fluminense, ou pelo menos um jogador com as mesmas características. E só para lembrar, em dezembro do ano passado, quando eu fiz a minha primeira intervenção no site, no Fluminense, etc., eu comentei que reforço é aquilo que reforça. E até o momento, exceção feita ao Thiago Neves, a gente não viu nada parecido no Fluminense. O time hoje carece muito da válvula de escape que tinha pelo lado direito, que era o Mariano, e é um time que não consegue sair jogando, é um time que não consegue se organizar, repete os problemas da defesa que apresentou ano passado, e a coisa tende a ficar complicada se a gente não tomar uma providência imediata, dentro e fora do campo. Fora do campo também é preciso rever o que está acontecendo em termos de arbitragem, o William tem toda a razão. É o 11º clássico seguido sem vitória. Isso é algo muito complicado para um time grande, um time com nível de investimento do Fluminense. E é preciso estar atento também ao que acontece fora de campo, né? Há muito tempo que, se é que houve esse tempo, há muito tempo que o futebol não se ganha somente dentro do campo. É preciso estar atento ao que acontece do lado de fora. Bom, dado o parecer dos nossos companheiros de mesa, realmente a coisa anda preta. Se é que eu posso falar isso em termos que nós temos hoje do que é politicamente correto. Então eu diria que a coisa não está nada boa. O William Sérgio levantou um ponto muito interessante, que evidentemente a torcida do Fluminense está muito irritada com tudo que aconteceu ontem em termos de arbitragem, mas eu até acompanharia o relato dele, no sentido de que não foi somente a arbitragem. Nós também tivemos a nossa parcela de culpa nessa derrota, e eu acho até que uma parcela grande. Claro que a arbitragem foi calamitosa, mas eu queria que você tentasse traçar um paralelo em relação a isso. Até que ponto você acha que a derrota de ontem é acreditada à arbitragem somente ou parcialmente, ou se a atuação do time também colaborou para isso? Para mim, a atuação do time influenciou muito, porque independente de arbitragem não marcando pênalti, invertendo escanteio, dando tiro de meta,
o time do Fluminense, ele entra em campo com uma postura, pressiona o adversário, faz o gol e se desmantela, some, se encolhe, começa a tomar ataque, começa a tomar sufoco. Você pode ver, o primeiro gol, o gol do Fluminense ali, ele tramou uma jogada, assim foi também contra o Arsenal, contra o Vasco, contra o Arsenal, da mesma forma, só que depois que fez o gol, sumiu. Contra o Arsenal, muito no início do jogo, contra o Vasco também, bem no início da primeira etapa, e depois o Vasco foi ganhando campo, o segundo tempo veio e o Fluminense se entregou de vez. Então, assim, a arbitragem influenciou? Sim, porque o árbitro, ontem, ele ignorou aquele segundo pênalti em cima do Carlinhos, né? Sim, e o primeiro também, né? O primeiro também, que houve um abraço de urso em cima do Fred, né? Mas assim, o primeiro pênalti eu até não culparia ele. Eu diria que foi uma coisa que confundiu ali, viu como uma jogada normal, mas o segundo pênalti foi foi gritante. E hoje, inclusive, chegaram até a cara de pau de comentar que aquilo ali era para o árbitro ter dado cartão amarelo para o Carlinhos, porque simulou a penalidade. Então, assim, fazer o quê, né? Tá complicado. Sérgio, a gente estava abordando também, você já tinha com muita propriedade falado sobre a questão tática. A pergunta que eu te faço como analista é direta. Você acha que o Fluminense tem condições reais de se recuperar taticamente ou de florescer taticamente, algo que não aconteceu até agora, sob a tutela do Abel Braga? Olha, Andel, condições, é claro que tem. A gente vê times muito mais fracos conseguirem atuar com um padrão tático organizado, que permita manter o adversário afastado da sua meta, né? Afastado da sua grande área. Times bem postados em campo com jogadores de qualidade técnica inferior até aos que o Fluminense possui. Eu só acho que se em um ano a gente não conseguiu encontrar esse padrão tático, eu não sei que prazo é esse que você considera curto prazo. Talvez para Libertadores. Libertadores é um torneio de tiro curto, sabe? Restam 5 jogos para a gente definir uma classificação. É óbvio que o Fluminense começou com uma vitória, beleza, foram ótimos os 3 pontos, mas a atuação foi muito preocupante. A forma como o Fluminense se apresentou diante do Arsenal, o Fluminense só não saiu do Engenhão com resultado adverso na terça-feira graças à inépcia dos atacantes argentinos, porque se dependesse somente do time do Fluminense, a coisa teria ficado bem esquisita, né? Bem pior do que já foi. Agora, eu acho que o Abel está falhando. O Abel até hoje não conseguiu encontrar um padrão tático com a equipe. Ele insiste com determinados jogadores que têm cadeira cativa no time do Fluminense. Ele não encontrou uma forma de fazer o time chegar ao ataque depois da saída do Mariano. Eu insisto muito nisso. Eu vejo o Fluminense jogar toda semana. Desde 2009, a saída de jogo, o desafogo do Fluminense é pelo lado direito, explorando a velocidade e o poderio físico do Mariano. A gente perdeu esse jogador, não tem uma reposição. O meio-campo de qualquer time que enfrenta o Fluminense joga com extrema liberdade. O Fluminense não consegue marcar, não consegue impedir que os jogadores do outro time cheguem à área. Então, há muito tempo, tudo que vai bem chutado no gol do Fluminense entra. Enfim, eu acho que a gente tem uma série de pequenos problemas. Eu não quero ser aqui o profeta do apocalipse, como me chamaram outro dia. Mas eu acho que o Fluminense tem tempo de se recuperar. O problema é se vai fazer alguma coisa para se recuperar. Tem jogadores para formar um time mais forte, mais competitivo do que tem hoje. Mas eu não vejo a coisa sendo construída nesse caminho. Eu não vejo o Fluminense trilhando esse caminho. E posso acrescentar aqui que se o Fluminense continuar dessa forma, vai pegar o Boca Juniors agora, né? Olha, lá na Argentina, o pessoal está comentando que o Boca Juniors está passando sufoco nos jogos lá, mas os times, é igual o Campeonato Brasileiro, os times se conhecem a tática, a técnica, cada peça do time, do elenco. Claro que o Fluminense vai estudar isso, vai ter que analisar, vai se preparar. Mas Libertadores, uma competição internacional, é totalmente diferente. Então, assim, se bobear com Boca Juniors na Bombonera, vai tomar, pode tomar, tá arriscado até tomar uma goleada, hein?
eu de certa forma alinho com vocês. Eu não sou muito partidário desse tradicional êxtase da derrota, né? Aquela coisa assim que as pessoas, o primeiro passe errado, o primeiro chute, o time é porcaria. Sou favorável a vaias, que fique bem claro, né? Acho que o torcedor tem direito pleno de vaiar assim. Detesto esse patrulhamento que acontece hoje em parte da nossa torcida, um querendo dizer o que o outro tem que fazer. As pessoas têm direito à livre manifestação, mas acontece o seguinte, a coisa, não sei se seria o caso de nem ao céu nem ao terra, mas tem um problema nisso aí. Abel é definitivamente um treinador que apela para a questão da garra, da raça, da disposição, da aplicação. Mas a parte tática do Abel não é de hoje, gente. O problema não é do Fluminense de hoje. O Abel já trabalhou no Fluminense há 7 anos e já tinha esse problema. O Abel é treinador há quase 30 anos e, com todo respeito a ele, foi meu beck de botão, foi meu ídolo quando eu era criança, é uma pessoa tida por muitos como extremamente amável, enfim. Só que isso não torna ele o treinador ideal para o Fluminense. Então, eu aqui não faço nenhuma política de alarmismo ou de derrubada ou o que quer que seja. Apenas é uma constatação. Ano passado nós esperamos o Abel por meses e isso foi vendido como o suprassumo do ouro supremo. E não era nada disso. Tivemos uma arrancada positiva, sim, muito mais na base da garra e da raça do que propriamente da disposição tática, da criação, da construção. E quando essa arrancada ela arrefeceu, a gente volta para o cenário de antes. É um time hoje desarranjado, é um time que ao tomar gol não tem poder de reação pela sua limitação tática, não tem alternativas no decorrer da partida. O que o Fluminense tem hoje são substituições pessoais. Sai um jogador e entra outro. Agora a questão tática praticamente não se altera. Eu ia começar a falar sobre um tema, talvez o mais polêmico, né, mais bem alimentado desde ontem à noite, que é a questão da arbitragem, mas antes eu vou passar para uma pequena intervenção feita pelo Sérgio Trigo. Sérgio, por favor. Só complementando o assunto, a gente falou aqui da arrancada do Fluminense do ano passado. Acredita-se isso muito mais, você pode colocar na conta da qualidade de alguns jogadores que fizeram a diferença. O Fred, em determinado momento do ano, desembestou a fazer gol, que ninguém segurava. O Deco se recuperou das suas contusões e o time conseguiu encontrar uma sequência de bons resultados no Campeonato Brasileiro, tecnicamente muito fraco. Talvez o campeonato do ano passado tenha sido tecnicamente mais fraco de todos os tempos, sabe? E a gente conseguiu uma arrancada graças à qualidade de alguns jogadores que existem no elenco. Assim foi ontem, enquanto o Fluminense vencia a partida, assim foi contra o Arsenal, no único momento que o time chegou à frente e conseguiu marcar. O problema é que, independentemente do jogador que esteja em campo, falta um padrão tático definido. Os grandes times eles se notabilizam pela troca de jogadores durante a partida, troca de jogadores durante uma competição, porque tem um padrão tático definido, uma forma de jogar e tem alternância. O técnico do Vasco ontem, que é fraco, é um rapaz que está começando a carreira de treinador, ele introduziu uma novidade no jogo ontem que acabou com o Fluminense, um atacante pela direita. E acabou o jogo. O Fluminense, a partir daí, não soube mais jogar. E o Fluminense não sabe fazer isso contra adversário nenhum. O Fluminense não tem essa variação, não tem essa alternativa de jogo. É um time repetitivo, é um time previsível que não proporciona isso. E aí fica na dependência do talento dos seus principais jogadores. No próprio lance do gol, como você bem cita, isso fica bem claro, né? Um torcedor de outro estado que só tivesse visto a jogada do gol, olharia para aquilo. Gente, que potência, né? Que articulação. O gol foi exercício único, exclusivo do talento dos jogadores. Ali não somente não teve uma administração tática naquele lance, como nenhum outro. E não tem tido. Bom, a gente tem ainda um pequeno tempo nesse bloco e eu não poderia deixar de passar o comentário a respeito. Sérgio, você consegue definir para a gente, num curto tempo, o que você achou da arbitragem de ontem, executada, digamos assim, pelo senhor Schneider? Tendenciosa, calamitosa, parcial. Eu aprendi muito cedo com meu pai que pênalti é o que o juiz quer, né? Porque em toda partida de futebol você tem uns 10 pênaltis por jogo. Eventualmente eles marcam algum, e ontem a gente via desde o início que o juiz estava mal intencionado mesmo. Eu, diferentemente do que disse o vice-presidente de futebol do Fluminense, o Sandrão, eu não acredito em coincidência. Eu acho que isso aí é uma repetição de fatores que vem acontecendo nos jogos do Fluminense que estão aí para quem quiser ver. O William Viana, comente sobre Schneider.
Schneider, horroroso. Lembrando um amigo nosso aí. Péssimo. Eu te odeio. Fechado o ódio do William, no próximo bloco a gente volta. Agradece ao William Viana com a presença do Cristiano Barbosa Lima. Daqui a pouco a gente volta.